Pascoal, Senhor, o bicho pegou na reunião do Conselho de São Paulo. reunião do conselho com 70 conselheiros só? Além do que, também os caras não vão mais também, por quê? Por causa da chuva em São Paulo? Há muitas alegações. Uns que viajaram, outros que... Viajar o quê? Ontem? Não, viajaram. Carnaval? Viajaram pra onde? Ontem Gente, foi... Alguns alegaram... 70 conselheiros numa reunião. Não, desculpa, esfarrapada que tem, pô, tô viajando, não vou. 240, não é isso? Não é 290? 240, você tem razão, 240. Tem Foram 70. 9.200 curtidas. Quantos 30% só do conselho apareceu. 30% do conselho apareceu. 366. O presidente do São Paulo Futebol Clube, o Leco, ficou até magoado, ofendido com a manifestação de um conselheiro que pediu que ele renunciasse à presidência do São Paulo Futebol Clube, apontando, inclusive, o que aconteceu nesse caso do Diego Souza. Na negociação do Diego Souza, que eles entendiam que o Diego Souza tinha custado 10 milhões, mas como foi feita uma verificação na tesouraria do São Paulo, custou quase 4 milhões a mais do que os 10 milhões que deveriam que foram deram pagos. de graça, velho. Custou quase 14 pau e deram de graça pro Botafogo. Como isso, senhor? Não escutei, desculpa. Custou quase 14 milhões de reais, foi o Botafogo. Quer dizer, o São Paulo pegou mais 14 milhões e incinerou. É isso. Jogou na lata do lixo. Não, o jogador Mas jogou. peraí, deu um não presente. Mas peraí, não deu, Beija. A informação correta é a seguinte: o São Paulo empresta para o Botafogo sem custo, ele está se livrando de um salário e luvas que o Diego Souza teria para receber até o término do contrato, que somadas daria em torno de, acho que, 7 milhões de reais, para arredondar. No final do contrato com o Botafogo, se o São Paulo quiser ampliar o vínculo, ou seja, ele tinha praticamente mais um ano com o atleta. Prioridade. O São Paulo ele pode estender esse vínculo pagando o mesmo salário e sem pagar absolutamente nada mais. Cabe ao São Paulo querer estender no término do empréstimo. Mano, põe uma coisa na cabeça. Mas numa dessa o cara vai pro fundo, Botafogo saiu, não e começa a volta. jogar bem. Fundo perdido. Não Já Saiu, não volta. Você acha que ele Por pode exemplo, voltar? É isso. Não, ele pode. Por exemplo, Flavinho, ou se numa dessa aí Saiu, o Diego não volta. Souza faz o que o Eric fez. O Eric no Palmeiras ele não estava jogando nada. Foi pro Botafogo, tornou-se um jogador importante. Ele estava em evidência no mercado. Ele só voltou pro Botafogo porque o Palmeiras ele estava pedindo muito para negociar o jogador. E aí, como sabia que não ia usar, ele emprestou pro Botafogo novamente. Vamos fazer o seguinte. Um exercício de... não é Futurologia. Não é futurologia. Vamos imaginar o seguinte. O Diego Souza é jogador do Corinthians. Um time que eu escolhi assim. Escolhi. Certo? Aleatoriamente. Sei. Corinthians, pronto. E ele tá jogando essa bolinha aí. Aí o Corinthians faz esse negócio com ele. Ele investiu 13 milhões. 13 milhões e dá o Diego Souza pro Botafogo e com a possibilidade de recuperar o jogador daqui um ano. Diego Souza é jogador de quantos anos ele tem? 33, 34 para anos. 33. Já não tá jogando Vai bem. fazer 34 agora. Já não tá jogando bem. Você aceitaria esse negócio? Qual o comentário que você faria se a direção do Corinthians fizesse esse negócio? Vou repetir as palavras que eu usei agora. Eu só usei Não, ok. Faria o mesmo comentário e diria o seguinte, Sormani. O técnico está sendo inteligente. Porque, por exemplo, o Cuca ele foi consultado com relação a essa situação. Óbvio. O Cuca, ele disse para a diretoria que não gostaria de trabalhar com o Diego Souza. O Diego Souza tem um salário muito alto, é um cara que se ficar no banco, você acaba comprometendo a sua folha salarial, é um cara que pode ficar bicudo, é um cara que deve ter Ele pode voltar o ano que vem, desculpa, ele pode voltar o ano que vem, jogar muito no Botafogo. Aí ele volta no ano que vem, a realidade do Botafogo é uma, do São Paulo é outra. Sormani, aí que tá. A realidade Você faz do o contrato Botafogo é uma e a do São Paulo é outra. você falou que a diretora- Mas aí que tá, o Você falou que- Botafogo, ele pode talvez eu só valorizar fazer o duas jogador colocações e a num respeito término disso. de Campeonato Brasileiro, ele jogando bem, ele pode nem voltar Você pro falou São que a Paulo. O São diretoria Paulo do- pode fazer negócio. Você falou que a diretoria do Mas ele não tem Corinthians... mais vínculo. Ele amplia o vínculo. Você falou Ele que amplia o ele vínculo, pode não querer. depois faz negócio. Para, mas você já era. Ô, Sormani, ele pode não querer não. Isso não cabe ao volta. São Paulo. Você falou, decide que ao São Paulo. você falou que a diretoria do Corinthians não sabe negociar. A do São Paulo sabe? Não, também não. É isso daí, Benjamin. Não tô falando que a diretoria do São Paulo fez bem. Eles estão tentando minimizar o rombo que vai ter na Deixa eu fazer uma perguntinha para você. o O São Savoia- Paulo, só perguntar, por favor. O São Paulo fez esse negócio. O Corinthians emprestou jogador pagando o salário até o fim do contrato dele. Sim. Guilherme. Sim, tem Giovanni vários. O Augusto. Guilherme tá. O Giovanni Augusto foi emprestado agora pro Camacho, Goiás. O Corinthians Giovanni paga Augusto, 250 Douglas, paus. uma série de jogadores, Douglas. Perdeu, porque o contrato do cara Uma vence em série de dezembro. jogadores. Aquele dinheirão que foi. Quanto foi investido no
É que veio tudo de uma vez. Marquinhos Gabriel, veio o Guilherme, veio o Giovanni Augusto. No Guilherme, O Giovanni Augusto custou 22 milhões. Então, quando ele está jogando como o senhor está falando, da mesma forma que o senhor está falando, no lixo 22 milhões e vai fazer ainda o quê? paga, Vai manter o Giovanni Augusto ainda paga pro cara jogar no Goiás. Paga 250 pau, o Goiás paga 100. 100% do salário ele treinando separado, Pascoal. Mas é muito fácil. Sabe, mano? É jogar dinheiro fora. É muito desperdício de dinheiro. Não dá. Fazer o quê? É desperdício. Gente, não pode. Fazer o quê? Já tá dinheiro. O leite já tá derramado. Você pode minimizar o prejuízo. Usa como moeda de troca. O Conselho Deliberativo tem que chamar esses caras e falar. O que eu quero falar? Mas só um detalhe. É só um detalhe. Tentaram vender, o Botafogo hoje tem uma dupla de ataque de quase 30 milhões. O Regis, que custou quanto lá? 13? Não, o Regis não. O Eric custou 14 milhões. 14 milhões e o Diego Souza custou quase 14 milhões. 13.800. Por exemplo, o Gustavo, ele estava desacreditado no Corinthians. O Savoia mandou informação para mim aqui. Arrebentando. Nosso querido José Eduardo Savoia, nosso companheiro, falou aqui, olha, ontem Leco sugeriu a criação de uma comissão do futebol que atuará junto ao departamento de futebol no sentido de acompanhar os trabalhos envolvidos lá. Convidou Jaime Franco, José Carlos Ferreira Alves e Calef João Francisco. Ele fala aqui que isso aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo ontem. E a outra informação dele é que querem tirar o Leco porque gastaram muito mais do que disseram. Conselho Fiscal está apertando o presidente. Tá. Eu conversei há pouco com uma pessoa dessa situação. E ele pegou, toda, desculpa, e esse triunvirato é da velha guarda. Esse Ferreira Alves eu não conheço. Não, o Zé Carlos era advogado do São Paulo. Não conheço. O Jaime eu conheço de longa data e o Calef também de longa data. O Jaime sempre presença frequente como diretor do São Paulo. O Calef, João Francisco Neto, o cara sensacional. Mas aconteceu, tem isso mesmo agora? Foi pedida essa comissão, mas ela não está instalada. Não, o que o Savoia falou. Ela não está instalada. A pessoa me disse o seguinte. Foi sugerida. Foi sugerida, mas ela não está instalada. Até porque ela não está instalada. Mais uma instância deliberativa. E aí o que se imagina, mesmo com essa instalação, se houver essa instalação, tem que tirar todo mundo do departamento de futebol de São Paulo. Passa a ser o departamento de futebol. Se isso for acontecer, a pessoa me diz o seguinte, se isso acontecer, Pascoal, se esses caras entrarem, os 3 entrarem, tem que tirar todo mundo. Tem que tirar o Raí, tem que tirar todo mundo que está lá. Porque esses são caras conhecidos no São Paulo, com história no São Paulo, com passado no São Paulo. Esses caras todos que foram indicados, os 3, tem muita história. Mais, Pascoal? Tem o Leco como... 2 anos, se não me fala. Meu Deus. Mais 2 anos. São 3 anos, o Leco foi eleito, faz 1 ano, tem mais 2 anos para continuar como presidente do São Paulo. O que ele se indignou os caras têm que se movimentar para tirar o Leco de lá, gente. O cara pediu renúncia ontem, os caras pediram renúncia dele. Ele disse que ele não renuncia em nenhuma. Os caras têm que se movimentar no São Paulo para pedir a renúncia dele. Ele falou que não vai renunciar, então tem que procurar alguma coisa para ele sair de lá. Você acha que esse fato do dinheiro a mais, dos 14 milhões de 10, pode virar um impeachment? Gente, não tem cabimento o São Paulo ser dirigido pelo Leco hoje, gente. Não tem jeito. Tá todo mundo vendo. Olha a draga que tá o São Paulo. Não tem cabimento. Mas esse é o problema, se não fosse um impeachment... Não, o São Paulo dirigido pelo Leco, do jeito que está, entra brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E se o São Paulo cair, que vai ser a pior página na história do São Paulo Futebol Clube, a conta é do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. Eu acho que o São Paulo não briga para cair. Mas eu acho que o São Paulo está longe de brigar por título. Isso também acho que não tem. Mas a gente não sabe também o que vai acontecer. Sim, tudo bem. A gente Cuca não sabe. O Cuca pode mudar tudo. Não sei quais são os jogadores que vêm. Também a gente não sabe. Futebol tem aquelas coisas malucas. Os que ele pediram, os que o Cuca pediu até agora, o São Paulo não conseguiu nem se aproximar do negócio. Porque o São Paulo foi pedir... Agora me veio uma informação de que se o Militão sair do Porto, o São Paulo tem 13,5%. 10% e 3,5% de formador, certo? 10% que manteve no negócio e 3,5%. E esses 13,5%, não sabe qual o valor final, vai ser feita a negociação, esses valores, esses dólares, esses euros, podem se transformar em contratações para o São Paulo. Mas pera um pouquinho, o São Paulo acabou de gastar 45 milhões para montar esse time. 45, não gastou 5 balas de goma, gastou 45 milhões de reais para montar esse time. Aí contrata um novo treinador que pede pelo menos 4 reforços. Eu acho isso... O Cristiano... Isso é inconcebível para quem administra. Você quer dirigir? O Cristiano... O time é esse daqui. Cuca,
O time é esse, o elenco é esse. Te agrada? Não agrada. Então, obrigado. Tá. Hoje, liga pro outro cara. Pelo amor de Deus. Mas não funciona assim porque... Mas tem que funcionar. Não tem funciona. Você quer 45 milhões. Porque o dinheiro não é seu. Não funciona porque se o dinheiro fosse seu, você não ia aceitar isso. O que eu tô falando é o seguinte. É isso. O que eu tô falando não funciona assim porque diretoria incompetente é refém de nome. É refém de treinador. É isso. Ele precisa do Cuca. Hoje, Há 4 meses, de 4 em 4 meses, muda o treinador no São Paulo. Veja, eu não estou então significa dizer que de 4 em 4 meses vai mudar o time? Precisa do Cuca. Vai contratar tudo de novo? De 4 em 4 meses, o São Paulo tem feito isso, por isso que não ganha nada. Espera um pouquinho. O Leco precisa do Cuca, assim como o Cuca precisa do São Paulo. O Cuca não trabalha no Santos, o Cuca não vai pro Corinthians, o Cuca não vai pro Palmeiras. Sempre aparece uma China, uma Arábia da vida. Que vá. Que vá. Claro. Que vá. Mas Já hoje aqui não vou trabalhar. Mas o clube... Aqui não vai trabalhar. O clube dá a faca e o queijo pro treinador. Então, mas é isso que tem que ser mudado. Tá errado. Muda. É por isso que o São Paulo tem que pedir para esse senhor que administra o clube hoje, o Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, sair. Bom, sair. Nós vamos fazer um intervalo. Pô, não pode gastar 45 milhões no começo do ano e gastar mais 45 depois. É uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Galoucura? É uma loucura. Tem que você falou galoucura daqui a pouco. A galoucura também. Tá maluca lá com o treinador lá do Nós vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho. O Pascoal acordou. O Pascoal acorda na hora do break. 45 milhões. Vai morar 45 milhões de reais. Agora no intervalo ele não para de tá falar. Tudo bom. Vamos pro break. Gasta 45. Quando volta o outro programa. paga o salário do cara. Acho que tá bom. Vou pagar o salário do cara pra ele jogar aí pra você.